Mulheres em Ação, hoje com uma presença muito especial, que é da Ivanise Esperidião da Silva Santos, ela que é fundadora, presidente da ONG Mães da Sé. Você conhece, né? A ONG que procura crianças, pessoas desaparecidas, são mães, né, que tiveram seus filhos subtraídos do seu convívio de alguma forma, as histórias são muito diferentes, estão aí nessa batalha. E a Ivanise estava contando o caso que ela presenciou esse reencontro após 16 anos de desaparecimento, que o pai havia levado. São muitas as histórias, não, Ivanise? São. Quando você consegue, assim, reencontrar uma criança, na maioria das vezes, o que aconteceu? Tem, assim, uma... Olha, o índice maior de desaparecimento, o índice, assim, o desaparecimento envolve vários motivos. Sim. Um dos maiores que a gente Mais tem incidentes. são as fugas do lar. É mesmo? De adolescente, pré-adolescente? São as fugas do lar. Essa fuga, ela é gerada por algum tipo de conflito familiar. Só que a criança que foge de casa é fácil de você achar, porque ela não vai muito longe do seu habitat. O mais longe que a gente acha essa molecadinha é na Baixada Santista. Nós já encontramos crianças de São Paulo em Maceió, crianças de Aracaju em São Paulo, crianças do Rio em São Paulo, mas isso é muito raro acontecer, né? Os casos que nós temos elucidados ao longo desses 16 anos são casos que envolvem fugas do lar, sequestro parental, onde o pai ou a mãe leva a criança, essa criança embora, que juridicamente falando é subtração de incapaz. Pessoas portadoras de deficiência mental, que a gente encontra, que se perdem, que a gente acaba encontrando essas pessoas nos hospitais psiquiátricos. Agora, o desaparecimento mesmo, o que eu classifico como desaparecimento de fato, que a gente classifica como desaparecimento enigmático. São aqueles casos em que a criança desapareceu na porta da sua casa, ou vindo da escola, ou indo ao estabelecimento comercial, muito próximo de sua casa. E numa situação em que ela estava sempre desacompanhada. E passa anos a fio e você não consegue encontrar. Não tem uma notícia. Não tem uma notícia. É o caso da sua filha? Assim como é o caso da minha filha, que já estamos caminhando para os 17 anos de desaparecimento. Qual o nome dela, Ivanise? Fabiana Esperidião da Silva. Vamos aproveitar para mostrar uma imagem. Aliás, agora tem essa possibilidade, não é? Eu creio que vai ajudar muito, como no caso da sua filha. Com 13 anos, né? Ela desapareceu. Desapareceu com 13, eu já Quer dizer, o rosto já passou por várias mudanças. E hoje, com essa atualização de imagem, isso também veio para ajudar, e a não? minha filha foi feito o envelhecimento da foto dela, chama-se projeção de imagem. Vamos mostrar essa então, não é? Essa hoje, projeção. Isso, hoje ela estaria desse jeito, com esse rosto, com 30 anos. Aproveite para fazer uma ação decisiva na vida de alguém. Divulgue. Entre em ação agora. Divulgue essa imagem, preste bastante atenção. Quem sabe você não viu na padaria, na esquina da sua casa, passando em frente à sua casa, mora vizinha, você nunca imaginou, não é, que pudesse ser essa pessoa. Então preste bastante atenção, faça esse auxílio, faça essa diferença. Quem sabe seja agora o momento desse reencontro. No final nós vamos deixar o telefone dessa ONG, Mães da Sé, tanto para o caso da Fabiana, quanto qualquer outro que você tenha notícia, que você tenha uma desconfiança. Porque acredito também, Ivanise, que muitas pessoas vejam situações que considerem esquisitas, mas fiquem só nisso e, por exemplo, alguém que aparece com um filho que é muito maior do que deveria ser, a chegada de uma criança na casa do seu vizinho, que ele meio que esconde, você não tem acesso, você percebe que tem alguma coisa estranha, não é? Eu estou com um caso lá, bem recente, de um adolescente de 16 anos, que ele tinha chegado de Alagoas faziam 3 meses, não conhecia ninguém,
E ele foi induzido a fugir de casa por uma pessoa bem próxima da família. Durante 2 meses, essa mãe ficou até doente, né, porque ele é o filho caçula. E a preocupação dela, porque ele não conhecia São Paulo, certo. Não sabia andar sozinho. E a família, ele foi levado pelo o sogro da cunhada, aliás, o pai da cunhada dele levou. Mas por quê? Com que objetivo? Eu não sei, sabe? Eu não sei como é que alguém tem a capacidade de fazer uma mãe sofrer. Eu falei para ela, a senhora fez alguma coisa para essas pessoas? Porque dá-se a impressão de uma vingança, de um ato de vingança, né? Porque ela se desesperou muito. Eu levei ela em alguns programas de televisão, divulguei a foto dele no nosso site, em alguns jornais, e ela estava assim, doente mesmo, porque ela já tem uma certa idade, preocupada, e o menino lá, muito bem. Aí falaram assim, a senhora está reclamando porque ele estava muito bem tratado, muito bem cuidado. Reclamando do quê? Ela simplesmente olha, não sabia ela se ele estava vivo. Ela falou para mim assim, o que eu faço com essa pessoa? Eu falei para ela, bom, eu meti a mão na cara dela e perguntava para ela se fosse filho dela, o que era que ela fazia. Mas a senhora não coloque-o sob a lei, não é? Porque ele fez algo que é um crime. Eu falei, a senhora faz o seguinte, fica calma, a senhora já está com seu filho em casa. Agora é não deixar que ele se aproxime mais dessas pessoas. Agora vai saber o que fizeram com a cabecinha desse menino ao longo desses 2 meses. Mas aí seria importante levar esse homem à justiça. Falei para ela denunciar. Porque ele vai fazer novamente, não ele cometeu outra mãe vai sofrer. O crime de subtração de incapaz. Agora, a sua filha desapareceu assim, próxima de casa, indo para a escola? Minha filha desapareceu a 120 metros de distância da minha casa. Nossa, quando ela retornava da casa de uma colega da escola, que fazia aniversário naquele dia. Ela saiu de casa para ir na casa de uma amiga da escola que estava fazendo aniversário, só que não tinha festa. Ela foi lá só dar um abraço na amiga e não foi sozinha. Foi acompanhada de uma outra garota que morava a 300 metros de distância da nossa residência. Na volta, elas se separaram, cada uma seguiu em direção à sua casa. Eram direções opostas. E minha filha desapareceu nesse trajeto. Não dá mais do que 120 metros de distância. Eu não acredito que alguém não tenha visto alguma coisa. Não entra na minha cabeça até hoje. É isso que eu estou apelando. Como que alguém pode desaparecer tão perto de casa? A gente não pode viver isolado como se não tivesse acontecendo nada à volta da gente. Porque tudo que a gente fizer de melhor para a vida do outro vai se refletir na nossa vida também. Sim. Agora, Ivanise, seria possível ter prevenido isso? Tem. É muito importante, muito bem lembrada essa sua fala. Se a gente pode prevenir o desaparecimento, por que não fazer? Né? Hoje, a criança é muito inteligente. Então, se ela sabe da noção do perigo que ela corre, ela não desaparece. E são coisas muito simples. Basta que você oriente o seu filho desde cedo a não aceitar nada de qualquer pessoa estranha que se aproxime dele, a não aceitar caronas. Fundamentalmente. Né? É importante que você ensine o seu filho desde cedo a memorizar o número do telefone de casa, o nome da mãe, o nome do pai. Porque se ele se perde, às vezes você está num shopping e criança é terrível. Num piscar de olho, ela se perde de você. Mas se elas têm conhecimento do telefone de casa, sabe falar o nome do pai, o nome da mãe, fica fácil de você localizá-la. É importante que, se você pode levar e buscar o seu filho na escola, faça isso. Porque a gente tem um índice muito grande de crianças que desaparecem no trajeto da escola. Perfeito. Evite mandar a criança
ir a um estabelecimento comercial. Que é muito comum, né? A gente vê piquititico indo buscar pão, garrafona de refrigerante que mal consegue carregar. Se você puder fazer essas coisas, você consegue evitar. E falar para o seu filho, falar da gravidade, falar do assunto. Muito, olha, filha, né? tá vendo aquela mãezinha ali, ó? O filho dela desapareceu e é por isso que ela está ali na televisão procurando. Então, é conscientizar a criança do perigo que ele corre. Bastante orientação, né? Estamos no finalzinho do programa, Ivanise. Vamos deixar o telefone. Aliás, no caso de desaparecimento, qual é a primeira atitude que uma mãe, um familiar deve tomar? E já aproveita, por favor, e deixa o contato da ONG Mães da Sé. A primeira providência é ir numa delegacia de polícia e registrar a ocorrência. E não espera muito tempo, não, né? Não, se o delegado falar que tem que esperar 24 horas, ela olhe lá na delegacia o nome do delegado que não quis fazer a ocorrência e se dirigir à Corregedoria da Polícia Civil e fazer uma denúncia de crime de prevaricação. Porque nós temos uma lei federal que chama-se Lei de Busca Imediata, e a delegacia é obrigada a fazer a ocorrência e começar as buscas de imediato. Afinal, a pessoa sabe se seu filho saiu e está só demorando um pouco ou se desapareceu, né? Ninguém vai a uma delegacia de polícia registrar uma queixa de desaparecimento sem necessidade. Exatamente. E eu quero agradecer pelo convite. Nós é que agradecemos. A TV Mundi está sempre falando sobre desaparecimento, isso é muito importante. Quero agradecer a minha participação aqui e deixar o nosso telefone de contato, por favor, que é o 011 3337 3331 e o nosso site, que é o mãesdasé.org.br. Ivanise, nós é que agradecemos a sua presença, parabenizamos por esse trabalho fantástico, maravilhoso, com esse sofrimento todo. A Ivanise fez desse sofrimento todo, na verdade, motivo de alegria para muitas outras mães. Vamos torcer muito, vamos prestar atenção e ajudar, quem sabe, a Ivanise também ter esse momento tão feliz. Muito obrigada, Ivanise Esperidião da Silva Santos. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. Muito boa sorte. Obrigada, querida. Esse Mulheres em Ação fica por aqui. Teremos outros. Berenice Bellato, agradeço a oportunidade de estar em contato com essas mulheres fantásticas e poder divulgar todo esse trabalho. Muito obrigada, um forte abraço.